Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que Deus abençoe a vida de vocês, a vida da família de vocês. É o meu desejo e minha oração nessa manhã, dia 22 de janeiro de 2026. Hoje eu queria falar com você de algo, uma necessidade humana muito grande. Para nos achegarmos ao Criador das nossas vidas, é necessário um arrependimento genuíno. Um arrependimento que foi retratado bem na pessoa de um rei chamado Davi. Davi, ele não tentou se justificar diante de Deus. Simplesmente ele assumiu a culpa e se arrependeu verdadeiramente. Para que, Adriana, a gente precisa se arrepender? Porque a fé em Deus faz com que nós constatemos que o homem por si só não se justifica diante do Pai. O Pai, o nosso Deus, Ele é santo e Ele mandou seu Filho Jesus para tomar o nosso lugar na cruz, para que a gente tivéssemos outra oportunidade. E o arrependimento genuíno nos dá essa chance de nos achegar a Deus. Um coração quebrantado nos dá oportunidade de termos uma intimidade com Deus. Por isso, hoje nós vamos falar sobre isso, analisando um homem chamado Davi. Davi tinha verdadeiramente a convicção que, apesar de ser rei, diante de Deus, diante da grandeza do Pai, se ele não se apresentasse com sinceridade, ele seria reprovado. Por isso nós vamos ler o Salmo 51. O Salmo 51 retrata de uma maneira maravilhosa a pessoa de Davi, que entendeu que nenhum homem por obras se justifica diante do Pai. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano pode chegar para Deus e dizer mesmo assim: Senhor, eu fiz tal isso, fiz isso, e tenho direito ao reino de Deus. Nenhum homem pode acontecer isso. Na esfera humana, nós somos valorizados pela meritocracia, pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho. Nós temos que ser valorizados, porque é o teu esforço que vai fazer com que todos vejam que você realmente é merecedor de tal coisa. Mas diante de Deus é diferente. Diante de Deus houve um preço de sangue que homem nenhum poderia pagar, só a pessoa de Jesus. Quando ele passou pela cruz e ressuscitou, nos deu essa oportunidade de verdadeiramente voltar a ter uma comunhão com o Criador, com o Pai. E no Salmo 51, 51 diz mesmo assim, o 51:10, mas eu vou ler a partir o primeiro versículo. Davi dizendo para o Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí ele diz no
versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi, ele não tentou se justificar diante de Deus. Então, quando nós queremos ter uma aprovação daquele que nos criou, daquele que é o Criador dos céus e a terra, a gente não pode chegar até ele de uma maneira se justificando, dizendo eu fiz isso, fiz aquilo. Na esfera humana, tudo bem, mas na esfera espiritual, para que você venha a obter a paz e a convicção dentro de você, referente à tua salvação, você não pode querer se achegar a Deus se justificando. Davi, ele foi sincero. Ele admitiu a miséria em as circunstâncias que ele estava ali naquele momento. Ele tinha pecado diante de Deus. Então, ele não tentou passar pano ou colocar sujeira para debaixo do tapete. Não. Com Deus não funciona assim. Deus, ele é tocado por um coração sincero, que admite a miséria que naquele momento está a condição humana, a sua condição humana diante de Deus. Pecador, miserável somos. Paulo disse, miseráveis seremos se esperarmos de Deus só nessa vida. Então, existe uma eternidade. Então, Paulo, apesar de ser doutorado, de ter toda a instrução daquela época, não tentou se justificar diante de Deus. E Davi, apesar de ser um rei, ele não foi para Deus tentando se justificar. Então, não use essa estratégia diante de Deus. Senhor, é porque eu trabalho muito. Senhor, eu não tenho tempo para tu, porque a minha família não me dá tempo. Se justificar diante de Deus, Deus analisa, Deus sabe o teu pensamento muito antes de tu pensar. Então, ninguém se justifica diante de Deus. Davi também tinha um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? O que é um coração que toca o coração de Deus? É aquele que reconhece sua condição humana. Uma pessoa que sabe que é humano, que é falho, que é pecador, e sabe que existe um Deus todo-poderoso, ele vai pianinho para Deus. Por isso que o ato de nos ajoelharmos para orar é um ato de reconhecimento da grandeza de Deus, de reconhecer quem ele é. Davi conhecia o Deus que servia. Você, meu amigo, minha amiga, conhece quem é Deus? Olha, no mínimo, você tem que entender que se bate um coração aí dentro do teu corpo, foi o Deus Todo-Poderoso que fez você nascer no ventre de sua mãe e hoje você ter vida. Você reconhecer quem é Deus é saber que Ele está entronizado entre os querubins. Ao mesmo tempo, Ele entende toda a nossa esfera humana. O poder, a onisciência de Deus, não existe paredes, não existe limitações, não existe nada
que a gente possa pensar, querer, desejar, esperar que Deus já não tenha assim sabido. Deus, ele é o que é. Então Davi sabia que o Senhor Deus, lá, o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, era aquele que fez o mar vermelho se abrir e que não adiantava falar bonito diante de Deus, não adiantava querer dar desculpas diante de Deus. Então o coração de Davi, quando se achegava a Deus, além de ter um arrependimento genuíno, era um coração quebrantado, reconhecendo quem era ele, apesar de ser rei, tinha pecado, porque o rei, palavra de rei, era palavra que não poderia ser voltada atrás, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas diante do Deus Todo-Poderoso, Davi, quebrantou o coração. E você, meu amigo, minha amiga, muitas vezes conhecemos pessoas pobres financeiramente, mas também pobres espiritualmente. São orgulhosas. Ficam envolvidos na sua arrogância, na sua soberba e perdem a oportunidade de se relacionar com Deus tão amoroso, único e verdadeiro. Então, a primeira característica de Davi, ele teve um arrependimento profundo. A segunda característica de Davi, ele teve um coração aquebrantado. E a terceira característica de Davi foi uma busca por intimidade com Deus. Apesar de ter pecado, ter se arrependido, ele não ficou prostrado e dizendo, Deus não vai me querer mais, e se colocou em papel de vítima, não. Davi buscava intimidade com Deus, Davi orava, Davi consultava Deus através do profeta Samuel, através das orações dele, Davi não dava um passo se Deus não fosse à frente dele. Hoje em dia, não somos reis, mas nos comportamos com tanta soberba. Devemos sim copiar o exemplo de Davi, porque apesar de ter sido consagrado rei, ele sabe quem foi que mandou o profeta Samuel consagrar, o próprio Deus. Ele sabe que o querer dele, o mandar dele, tudo estava sujeito a Deus. E vemos hoje pessoas, homens e mulheres, de uma maneira tão, assim, vamos dizer assim, tão repulsiva, que só Deus sendo quem Ele é para perdoar essas pessoas. Se fosse você, se fosse eu no lugar de Deus, não perdoaríamos. Mas Deus é Deus e sabe a ignorância da alma, a frieza da alma das pessoas para chegar a esse ponto de rejeitar Deus em suas vidas. Então, terceira característica de Davi, ele não ficou se posando como vítima do próprio pecado, não. Ele pecou, se arrependeu, mas buscava intimidade com o Senhor. Tanto que ele consultava Deus em todas as suas decisões. Isso tem acontecido na tua vida, meu amigo, minha amiga. Isso tem acontecido no que você faz, no que você pensa, no que você sente. Você busca Deus verdadeiramente. Davi chegou ao ponto de dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, Davi sim, ele entendia
quem era Deus. E Deus nos dá essa oportunidade hoje de reconhecermos quem é Ele, de aceitarmos a obra da cruz e sermos renovados de dentro para fora, para vivermos em uma novidade de vida. Também quero abrir a Santa Palavra de Deus em Atos 13. Atos 13, que diz o seguinte, a Santa Palavra de Deus. É maravilhoso ver um coração quebrantado. Atos 13, 22, que diz o seguinte: E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O próprio Deus falou isso sobre Davi. Então, tocar o coração de Deus é também obedecer, sem pestanejar. Os desígnios do coração de Deus devem ser os nossos. Ele diz: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Olha, isso ficou registrado, isso transcendeu milênios, e hoje homens e mulheres devem buscar o exemplo de Davi para a sua vida, tocar o coração de Deus. Você ainda quer se achegar a Deus tentando negociar com Ele? Fica a pergunta para você. Você quer ainda se achegar a Deus tentando negociar com Ele? Olha, Senhor, fiz isso, fiz aquilo. Senhor, eu sou uma pessoa muito... Não, com Deus não é assim. Com Deus é rendição, é reconhecer quem Ele é e quem nós somos e que precisamos dEle. Vamos orar? Senhor, gratidão pela Tua palavra, gratidão, Senhor, pela Tua misericórdia ser renovada em nossas vidas. Verdadeiramente, Senhor, estamos arrependidos de tudo, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que entristece o Teu ser, Senhor. Senhor, que essas pessoas reflitam na Tua palavra, que é poderosa, para criar nela um coração arrependido, um coração quebrantado e um coração que busca verdadeiramente ter um relacionamento com o seu Criador. Essa é a minha oração nessa manhã, Senhor, sabendo que maior o que está em nós do que o que está no mundo, e que já agradecido, Senhor, pela resposta desta oração, pela grandeza da Tua palavra e pela simplicidade da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.